No capítulo desta segunda-feira, 30 de setembro da novela Alma Gêmea. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Felipe dá de presente de Natal para o pai o quadro com a foto de sua mãe que ele mandou restaurar. Rafael fica com os olhos brilhando ao ver o retrato de seu amor lá. Você não sabe como é importante para mim hoje estar diante desse retrato. Felipe diz que irá deixar ele sozinho com o retrato. Rafael fica surpreso ao ver que Felipe sempre se preocupa com ele, mesmo ele não sendo um bom pai. Felipe diz que não existe isso. Eles só são duas pessoas que se amam. Rafael sorri para ele. Depois, sozinho, Rafael diz para si mesmo que se a Cristina se aproveitou da honra dele, ela vai pagar caro. Agnes, em uma conversa com Ciro, conta que ficou com pena da mãe dela. Quase ela teve um troço, pelos desgostos que a Cristina dá. Ciro muda de assunto e diz que ele adorou o presente de Natal que ela deu para ele. Ela ficou linda. Agnes fica sem graça e diz que já faz muito tempo que ela não sabe o que é trocar olhares e dizer as palavras certas. Faz tempo que ela não fica próxima de um homem. Ciro manda ela não dizer nada e dá um beijão nela. Mirella descobre que Felipe e Nina estavam juntos no Natal, que ele deu um presente para ela. Olivia confirma para Mirella que ela viu os dois juntos. Depois, a sós, Mirella pergunta para Nina se é verdade que o Felipe procurou ela para dar um presente de Natal. Nina diz que sim, e que ela retribui o presente com um beijo bem demorado. Eu acho que ele está gostando de mim. Mirella fica triste. Serena diz para Hélio e Tere que ela está arrependida. Ela não devia ter dito nada sobre a falsa gravidez da Cristina. Hélio diz que ela fez muito bem. A Cristina provocou ela. Tere apoia a Serena dizendo que a Cristina queria pisar nela. Hélio pergunta para Serena se é verdade que ela tem se encontrado com Rafael. Serena conta que foi só hoje e depois de descobrir a mentira da Cristina, ela resolveu dar esperanças para o Rafael. Hélio apoia a Serena, mandando ela lutar pelo Rafael. Ele vai fazer de tudo para o Rafael tirar a verdade a limpo. Dalila e Roberval têm a sua primeira noite de amor. Enquanto isso, Osvaldo diz para Divina se deitar com ele, porque ele está fervendo, está louco. Divina diz para ele respeitar a Clarinha. Ele torna a puxar Divina e ela não resiste às pegadas do marido. Os dois deitam na cama para namorar, mas acabam quebrando a cama novamente. E a Clarinha acorda com os gritos deles. Divina manda Osvaldo largar ela porque a Clarinha está chorando. Osvaldo fica reclamando, dizendo que já cuidou dos filhos dele. Agora ele vai ter que cuidar do filho dos outros? Isso não é vida. Mirella, triste, conversa com a mãe sobre o Felipe e a Nina. E Olivia confessa que colocou o Felipe para correr. Ele esteve lá mais cedo para dar um presente para ela. Mirella fica chateada com a mãe e pergunta por que ela não falou nada antes. Olivia diz que não quer ver ela sofrendo na mão dos homens. Mirella diz que o Felipe deve ter dado o presente dela para Nina. Olivia repudia a atitude de Felipe por ter dado o presente de Mirella para outra mulher. Mirella pergunta para a mãe se ela acha que eles se beijaram mesmo. Olivia diz que viu os dois juntos na praça. Mirella chora por causa de Felipe. E a doida da Olivia diz para a filha que o Felipe não merece ela. Mirella, que também está errada por fingir namorar com Gumercindo, diz que ela nunca pensou que o Felipe fosse assim. Gumercindo aparece na hora, dizendo que ele veio cobrar o beijo que ela prometeu. E Mirella acaba beijando Gumercindo. Guto aparece para Cristina e ela toma outro susto. Ele diz para Cristina que ela está encurralada. Cristina manda ele embora e deixa ela em paz. Guto, com uma voz bem sinistra, diz que ele ainda não pode ir embora porque ela ficou devendo uma coisa para ele. Cristina joga um vaso na direção que Guto estava, mandando ele embora. Ela se toca que o Rafael nem se preocupou com ela. Ela pergunta o que vai ser dela. Ela está perdendo tudo. Enquanto isso, Rafael olha para o retrato de Luna e vê o rosto da Serena lá. Serena acorda assustada com a voz do Rafael a chamando. Ela se levanta, olha para o espelho e vê a imagem de Rafael lá. Luna aparece no espelho também, dizendo que sempre há esperança e tempo de renascer. Serena chora lembrando de Rafael. Eduardo chega em seu consultório e fica surpreso ao ver que Rafael está esperando ele lá.
e pergunta se está acontecendo alguma coisa e se ele está bem. Rafael fica feliz por Eduardo dar mais uma prova da amizade dele. Em vez de perguntar a troco de que ele está lá, ele ainda se preocupa com o bem-estar dele. Eduardo pede que ele se sente. Rafael pede desculpas para Eduardo por ele ter rompido a amizade deles tão facilmente. Ele se explica dizendo que era monstruoso ele pensar nas mentiras da Cristina, e ele resolveu não enxergar. E se é mentira, ele foi um idiota. Eduardo pede para ele não falar assim dele mesmo, e que ele confia nas pessoas. Rafael explica para Eduardo que ele pensou que conhecia a Cristina, por morar com ela quase uma vida toda. Ela era fria, mas cuidou da casa depois da morte da Luna. Ela pareceu se dedicar tanto a ele e à família dele que ele não pensou que ela poderia ir tão longe. Eduardo diz para o amigo que compreende ele. Afinal, a Cristina é a prima da Luna. Rafael continua se explicando, dizendo que tinha um filho em jogo. E depois ele acreditou que ela havia perdido o filho. Ele conta para Eduardo que a Serena e a Cristina discutiram e a Serena contou para ele a verdade sobre a falsa gravidez. Eduardo elogia a Serena para Rafael, dizendo que ela tem caráter. Rafael diz que a Serena acusou a Cristina e a defende, dizendo que ela não mente. Nem eu menti, Rafael. Rafael diz que sabe e pede ajuda dele para tirar tudo isso a limpo. Ele precisa saber a verdade. Eduardo diz que o ajudará. Adelaide diz para Agnes que ela quer falar com a Cristina. Ciro pede para Agnes acompanhar a mãe. Cristina vê Débora toda arrumada e de bolsa e pergunta se ela vai sair. Vou, você está imprestável, alguém tem que cuidar dos nossos interesses. Adelaide e Agnes chegam na hora antes de Débora sair. Adelaide diz para as duas que ela veio tirar tudo a limpo sobre a falsa gravidez, e elas vão ter que contar para ela tudo o que aconteceu. Mirna ouve quando Ritinha chama Kátia de mamãe. Mirna fica assustada e diz para Kátia que ela sabia que a Ritinha era filha dela. Kátia fica preocupada que Mirna abra a boca para Crispim e Bernardo. Mirella confessa para a mãe que ela beijou Gumercindo. Olivia não gosta nada de saber disso. Eduardo conta para Rafael que uma moça que estava grávida fez o exame de gravidez no lugar da Cristina. Não pode ser, eles pedem o documento. Eduardo conta que a moça estava com a Débora e inventaram uma história que o namorado da filha morava em outro país e que ela queria um exame para enviar para ele. Rafael fica horrorizado com a maldade da Cristina e da Débora. Eduardo diz que irá levar ele até a moça que fez o exame no lugar da Cristina. Depois do marido dela ter atirado dinheiro na praça ontem, eu tenho esperanças que agora a Dalila queira falar. Rafael fica surpreso ao saber que foi a Dalila quem fez a maldade de ajudar a Cristina e pede para Eduardo ir com ele até a casa de Dalila. Olivia chama a atenção de Mirella por ter beijado o garçom do restaurante, que é sem eira e nem beira. Mirella retruca a mãe, dizendo que ela vive agarrando o cozinheiro. Olivia manda ela ter mais respeito e pergunta o que ela sentiu ao beijar o Gumercindo. Mirella diz que sentiu o cheiro de cebola. Olivia, apaixonada, começa a dizer os cheiros que o Vitório às vezes tem e confessa que gosta. Ela olha para Mirella e diz que sabe que ela ainda não esqueceu o Felipe. Mirella fica triste e Olivia consola ela, mandando ela pensar bem, se tem ou não algum interesse pelo Gumercindo. Mirella desce as escadas e dá de cara com o Felipe que estava esperando por ela. Adelaide pergunta para Cristina como ela teve a coragem de falsificar um exame de gravidez. Cristina faz drama perguntando para a avó se ela vai acreditar na selvagem do que nela. Adelaide diz que confia na Serena porque ela não mente. Pois bem, e se eu disser que eu menti para poder me casar com Rafael? Há alguma coisa de errado nisso? Mas é claro que há, Cristina. Cristina continua se fazendo de vítima para Adelaide, que ela sempre viu defeitos nela. Todo mundo é perfeito para a senhora, menos eu. Até essa selvagem da Serena que veio de longe já ocupou um lugar no seu coração. Adelaide diz que isso não é verdade. Ela sempre teve um lugar no coração dela. Débora defende Cristina dizendo que ela está certa. Ela sempre esteve em segundo lugar. Adelaide manda Débora calar a boca e acusa a filha de ter estragado a Cristina com a ambição dela. Onde foi que eu errei, Débora, para você ficar assim? Débora, como é invejosa, joga na cara delas que elas são ricas, e a Cristina e ela que sempre viveram de migalhas.
Agnes não gosta do que a Débora falou porque ela sempre pagou os melhores colégios para Cristina. Cristina grita com Adelaide dizendo que a Luna sempre esteve em primeiro lugar. Ela sempre teve tudo, até as joias de família a senhora deu a ela. Adelaide começa a passar mal. Se lembra da reação de Cristina no dia que ela deu as joias para a Luna. Agnes pergunta para a mãe o que ela está sentindo e Adelaide pede para ir embora. Ela diz para Cristina e Débora que ela veio pedir explicações e só recebeu acusações injustas. Zulmira não perde tempo e conta para Adelaide e Agnes que ela sempre ouviu durante anos a Cristina e a Débora falarem nas joias. Sempre foi uma obsessão para ela. Ivan escuta a irmã contando sobre as joias para elas. Isso só fez o Ciro ter mais certeza do que ele já imagina. Agnes fica pensativa. E Adelaide também desconfia que Cristina tenha participação na morte da Luna. Débora chama a atenção da filha, mandando ela nunca mais falar sobre as joias. Cristina diz que não tem nada a ver ela falar sobre as joias. Se elas sumiram, agora são só lembranças. Bernardo e José Aristides ficam preocupados porque o veneno não funcionou e as formigas continuam destruindo o roseiral. Débora procura Raul e ele dá uns conselhos para ela, mandando a Cristina não sair da casa, porque ela tem direitos. A Cristina tem direito à metade de tudo que ele tem. Ela não pode deixar se intimidar. Ele aconselha a Débora a fazer a Cristina enfrentar o Rafael para vender o roseiral. Débora diz que irá fazer isso. Serena e Helion avisam Dalila que o Rafael quer falar com ela sobre o exame de gravidez. Dalila fica com medo e avisa que ela não vai falar nada, porque ela não quer ser presa. Serena promete para Dalila que eles vão ficar ao lado dela, mas chegou a hora dela dizer a verdade. Hélio manda logo Rafael entrar, antes que a Dalila mude de ideia. Rafael olha para a cara de Dalila. Cristina ouve a música que a Luna dançava e fica atormentada. Ela entra no ateliê gritando, mandando pararem a música, mesmo sabendo que não tem ninguém em casa. Ela olha para o retrato de Luna, que ela não sabia que estava lá novamente, e diz com ódio: "Você voltou. Se você pensa que vai me vencer, Luna, fique sabendo que não vai. Eu acabo com você quantas vezes forem necessárias." Cristina pega algo que fura em cima da mesa. Só que Zulmira, que estava escondida ouvindo tudo, entra correndo com a desculpa de que irá limpar o ateliê. Cristina fica sem graça e mente dizendo que ela estava admirando o retrato da Luna. O restaurador fez milagre. Ela deixa o objeto furante em cima da mesa e sai mandando a Zulmira ficar à vontade. Zulmira percebe que a Cristina ia fazer a mesma maldade com o retrato da Luna. Dalila é encurralada e obrigada por todos a contar a verdade para o Rafael, que ela fez o exame de gravidez no lugar da Cristina. Mesmo morrendo de medo, Dalila conta para o Rafael que ela foi procurada pela Débora, que a levou para São Paulo para fazer o exame de gravidez, se passando pela Cristina. Rafael fica chateado, dizendo para Dalila que ela prejudicou ele mentindo sobre uma coisa tão grave. Dalila assume que foi ambiciosa demais e pede desculpas para o Rafael. Felipe procura Mirella para tentar voltar com ela, mas Mirella, que está com raiva porque soube que ele deu o presente dela para Nina e a beijou, e manda ele embora de lá. Felipe vai embora de lá triste. Serena consola Felipe, o chamando de filho. Vera aparece na casa de Adelaide para pedir abrigo a elas, porque o apartamento está emprestado para a esposa do Eduardo. Vera chora ao contar para Adelaide e Agnes que ela está muito doente e que ela não sabe quanto tempo de vida ainda resta para ela. Adelaide consola Vera. Dalila confessa para Rafael que ela ia contar a verdade, mas a Cristina foi até lá ameaçar ela, dizendo que se ela contasse a verdade, ela iria até a polícia denunciar ela, por falsidade ideológica. Rafael fica revoltado consigo mesmo por ter acreditado na Cristina. Eduardo pede para ele não se culpar porque ele mesmo acreditou por muito tempo. Rafael agradece a Dalila por ter contado a verdade para ele. Já do lado de fora da casa, Eduardo diz para o Rafael que se ele quiser eles podem ir até o laboratório em São Paulo. A atendente lembra da Débora e da Dalila. Rafael diz que não precisa mais de provas, só se ele fosse louco de achar que todos estão contra ele, e a Serena não mente. Rafael, envergonhado, pede perdão novamente para Eduardo.
Eduardo diz que não tem o que perdoar, eles são amigos. Os dois se abraçam. Débora pede para Ivan se afastar da Cristina, mas ele deixa claro que não irá se afastar dela. Débora diz na cara de Ivan que ele ainda vai prejudicar muito a Cristina. Já dentro de casa, Débora pergunta para Eurico onde está a Zulmira. Ele diz que ela foi limpar o ateliê. Débora regala os olhos pensando em prejudicar a Zulmira. Subindo as escadas, Débora diz que hoje ela dá um jeito na Zulmira. Ela entra no ateliê e chama a atenção de Zulmira, dizendo que ela sabe que o Rafael não gosta que ninguém entre lá. Zulmira explica que o Rafael saiu e ela foi passar uma vassoura lá. Débora se toca que o quadro da Luna voltou. Zulmira conta que o Felipe que deu de presente para o pai. Ele foi pegá-lo no restaurador. Débora olha com ódio para o quadro de Luna e manda Zulmira ir para a cozinha. Zulmira pergunta se ela vai ficar lá porque o Rafael não gosta. Fora daqui. Não pense que porque você conservou esse seu emprego miserável manda nessa casa. Fora! Débora, de maldade, pega a bailarina que estava lá e joga lá no chão, a quebrando para colocar a culpa na Zulmira. Ela dá um sorriso maldoso e diz: caiu, quebrou, foi a Zulmira. Kátia assume para Mirna que a Ritinha é filha dela, e ela explica que ela não era casada quando ela teve a Ritinha, e ela sabe o que a sociedade pensa de uma mãe solteira. Mirna diz que o mundo é injusto por demais. Kátia pede para Mirna não falar nada para ninguém. Mirna promete que não irá contar nada para ninguém. Só não é para deixar o Crispim ouvir a menina chamando ela de mãe. Ele já anda desconfiado. Kátia diz que não deixará, e as duas se abraçam. Jorge convida todos da pensão para a festa de noivado dele com a Mirna amanhã. Generosa pergunta para Vitório se ele vai visitar a separada. Vitório enche a boca para dizer que a Olivia é namorada dele. Eles sempre vão juntos ao restaurante. Clarice lembra que a Olivia continua casada com o Raul. Vitório diz para Clarice que ela está sempre contra ele. Até acusou ele de ter roubado o dinheiro da Olivia. Clarice diz que lamenta, mas ela viu ele saindo da casa da Olivia no dia do roubo. Ela pede perdão se ela foi injusta, mas ela tinha que dizer o que sabia. Vitório diz que por culpa dela, ele está respondendo inquérito até hoje. Generosa diz que acha tão injusto o que está acontecendo com ele. Sair da casa da Olivia não é motivo para ser acusado. Naquele mesmo dia, ela viu outra pessoa na frente da casa da Olivia. Vitório regala os olhos e Generosa diz que nem por isso ela acusou ninguém. Vitório pergunta para Generosa quem foi que ela viu na frente da casa da Olivia. Generosa percebe que falou demais e Vitório fica olhando para a cara dela.